Amém, queridos? Você tem a oportunidade, você que quer e sente, de devolver o seu dízimo, oferta. As crianças, nós temos um culto abençoado para vocês. Lança fora o medo, seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 7, versículo 32. Marcos 7, versículo 32. Quero compartilhar algo com o seu coração. Quero que você esteja muito atento. Acredito que vai fazer muito sentido, pelo menos para mim fez. E eu peço graça, sabedoria para que o Espírito possa ministrar e falar ao seu coração nessa noite, amém? Diz assim: então lhe trouxeram o quê? Surdo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer? Efatá, que quer dizer? Versículo 35. E abriram-se-lhes os... E logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Amém? Embaixe sua cabeça. Pai, fala conosco, Deus. Que tempo precioso de adoração. Obrigado por cada dízimo, oferta, pela provisão da tua casa, Pai. Que possa ser sustento para tantas coisas, tantas obras, o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar cada vida. Pai, mas eu oro para que essa palavra, Pai, venha a ser algo revelado ao nosso coração e que possa transformar a nossa mente, Deus. Que não possa ser simplesmente mais um culto, mais um tempo, mas que possa nos nortear, possa nos dar destino, possa transformar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor use-me, Pai, para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, escute, o tema da minha ministração é Efatá, que significa? Abre-te. É algo que Deus tem ministrado comigo, por diversas circunstâncias, por muitos pensamentos, e um tempo que a gente pensa e olha para a igreja, e olha para a vida cristã, e olha para a igreja brasileira, e olha para os nossos corações, e a gente vê quanta coisa já aconteceu, quanto nós já caminhamos, quanta palavra já foi liberada, o quanto nós já vimos, ouvimos. E esse texto eu acho incrível, querido, porque eu preciso que você entenda a importância que Deus dá dos nossos ouvidos estarem abertos. E eu não estou falando só fisicamente, mas eu quero que você traga isso para um lado espiritual. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos mudos, aquelas pessoas que têm dificuldade de falar, na verdade, se você vai fazer um teste fisiológico, fonoaudiólogo,
ele tem a parte fisiológica normal, é tudo bem, mas ele não fala porque ele tem uma dificuldade de ouvir, e como ele não ouve, ele não aprendeu o som a falar, e isso limita a sua fala. Então aqui você vê que Jesus, ele cura esse surdo, e logo que ele é curado do ouvido, da sua audição, esse gago, diz o texto, olha o versículo 35, e abriram-se-lhes os ouvidos, e logo em seguida, e então, lhe soltou o empecilho da língua, e ele falava desembaraçadamente. E queridos, a suma da minha ministração toda é justamente essa. Se nós ouvirmos corretamente o que o céu está dizendo para nós, o que a Bíblia está falando para nós, o que o Senhor quer para nós, nós vamos falar, viver de uma maneira correta, desimpedida, tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E o contrário é verdadeiro. Se às vezes a gente não consegue ouvir, também a gente vai ter dificuldade de falar e de viver tudo aquilo que Deus quer e Deus tem para nós. Agora, eu quero que você entenda algo importante, porque se você pegar essa palavra ouvir, no costume judaico, ela tem um significado muito forte, muito poderoso. Ela é diferente. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, por favor, meninos. Deuteronômio 6, 4. Como que começa? 1, 2, 3. Ouve, ó Israel. Se você pegar essa palavra, e várias, no original hebraico, essa palavra chama-se chamar. S-H-A-M-A. E a palavra chamar, para o judeu, no hebraico, ela tem não só o sentido de ouvir, de audição, mas ela tem o sentido de obedecer. Vou te dar um exemplo. Se um judeu fala para um filho, faz isso para mim, e de repente o filho não faz, ele fala assim, o meu filho não me ouviu, que é sinônimo de o meu filho não me obedeceu, o meu filho não entendeu. Para o judeu, essa palavra ouvir está totalmente ligado com o compreender e o obedecer. Então, queridos, quando Deuteronômio, Moisés fala, quando ele escreve, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e aí ele vem com as leis, amarás o Senhor. Ele está falando não só pelo fato de ouvir o fisiológico, mas de nós entendermos e obedecermos. Muito bem, posto isso, eu sei que você entendeu isso, e eu estou falando que você entendeu porque, vamos para a nossa essência, se eu não ouvir, que também significa obedecer corretamente aquilo que o céu quer que eu faça, aquilo que o céu tem para mim, eu também vou ter dificuldade, não só de falar, mas de viver, de cumprir os propósitos que o Senhor tem. Queridos, nós estamos num período do ano mesmo, muito importante, que é esse pós-Páscoa. Nós passamos agora, semana passada, nós comemoramos a Páscoa, você sabe disso, a celebração de um tempo importante. Eu nem posso gastar muito tempo, até queria trazer algo precioso para vocês de novo, relembrando algumas coisas, mas vamos lembrar, querido, que a Páscoa não se deu em Jesus, a Páscoa se deu lá atrás, no Velho Testamento, na 10ª praga, e a Páscoa, se você lembrar o texto, quando Deus dá ordem para Moisés, ele fala, comei com os sandálias nos pés, lombo cingido, cajado na mão, comeis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. E por que Deus dá essa ordem? Porque a partir dali eles começariam uma jornada, uma caminhada, eles estariam livres da escravidão do Egito, e então eles começariam uma jornada com o fim chamado Terra Prometida, a Nova Canaã. Só que Deus falou para Moisés, e isso nós falamos semana passada, mas vocês vão fazer um pit stop, vocês vão parar, você vai trazer Moisés e esse povo no Monte Sinai, que é o monte
que eu estou falando com você, aquele monte da sarça. Então, o intuito de Deus foi tirar o povo daquele lugar, trazer para uma jornada no deserto, para ter um momento de intimidade, de relação, um momento de revelação de tudo aquilo que Deus queria fazer, com a finalidade lá na frente de chegar à terra prometida. Amém? Lembraram disso? Sim. Fala assim comigo: o plano de Deus, antes da terra prometida, era levar o povo a adorar o Senhor em cima do Monte Sinai. Queridos, eu estou falando isso porque agora eu quero que você entenda você. Quando eu e você aceitamos Jesus, o que significa isso? Eu estou comemorando, celebrando a entrada do Espírito do Senhor na minha vida, me perdoando, me justificando, fazendo com que eu seja livre desse tempo de escravidão do mundo que representa o Egito, e da mesma forma começando uma jornada, um trilho, onde o meu alvo é Cristo, onde eu rumo para Canaã celestial. Só que nesse processo, nessa jornada, Deus continua querendo se revelar no topo do monte, nem vou entrar nisso, mas num lugar de intimidade, num lugar de revelação que Deus tem para nós. Amém? Então isso é importante você entender, porque essa jornada determina o nosso futuro. Eu vou repetir. Eu aceitei Jesus, então eu celebro, como se fosse a Páscoa que nós vivemos a semana passada, a justificação, o perdão, e eu começo numa caminhada. Agora, essa caminhada, essa jornada, determina o meu futuro. Por favor, meninos, número 14, 22, na NTLH. Nenhum dos homens viverá para entrar naquela terra. Eles o quê? Eles o quê? Diga: viram a minha glória e os milagres. Diga assim: eles viram a glória e os milagres. Muito bem. Que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência, e não quiseram me. Diga assim, eles viram os milagres, mas não quiseram obedecer. Põe o mesmo texto na NVT. Não sei quem que pediu esses dias, eu nem sabia que existia aí. Você está ligeiro, né, irmão? Você é o cara. Queridos, por que eu pedi para colocar? Olha o final da NVT. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a minha. Então você vê que o ouvir a minha voz com o obedecer são sinônimos. Você vê que esse povo que estava nessa jornada, o próprio Deus fala que eles viram a glória, que eles enxergaram os sinais, que eles viram os milagres, mas, no entanto, eles não quiseram ouvir a minha voz, recusaram a me obedecer. E sabe, queridos, e eu quero que nós, nessa noite, a gente possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, porque isso faz todo sentido na nossa jornada. E como eu disse, a nossa jornada define o nosso futuro. Esse povo estava na jornada. Eles viram muita coisa, mas eles não quiseram ouvir. Volta lá para o monte. Queridos, vocês vão ver eu falando desse monte muito tempo. Deus tem ministrado tanta coisa comigo que eu tenho umas 5 palavras desse monte para falar para vocês. Mas lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, é aquele cenário que nós falamos da Páscoa. O povo de Deus, vamos lá, sai do Egito, e agora eles caminham, andam, e eles estão no pé do Monte Sinai, que é o monte onde Deus chamou Moisés, onde a sarça pegou fogo, e agora eles estão naquele cenário. E diz o seguinte, versículo 18: todo o Monte Sinai fumegava,
porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Vamos para a cena. Vocês lembram disso? Deus chega para Moisés e fala, fala para o povo santificar esses 2 dias, que no terceiro eu vou descer, eu quero revelar a minha glória, eu quero descer, quero falar com eles. Deus estava ansioso, na expectativa, porque esse era a vontade, o plano de Deus, de trazer esse povo para perto. Mas era um povo, queridos, que via o monte fumegando. Esse era um povo que via, imagina a fumaça subindo. Isso, eu escutei, os pastores estavam comigo, nós vimos o pastor Lucas falando ali no congresso que nós participamos semana passada, e eu achei incrível. Queridos, imagina o palco, imagina aquela montanha inteira, tremendo, pegando fogo, saindo fumaça, o cenário, mas o povo de Israel estava acostumado a ver. Vamos lembrar que o povo que estava ali, eles viram o mar se abrindo. O povo que estava ali, eles viram as 10 pragas. Ele viu gafanhoto, ele viu água em sangue, ele viu trevas, ele via todo dia um maná cair do céu, ele viu uma coluna de fogo, ele via nuvem de glória, ele via toda vez que Moisés falava, Deus descer, ele via as vestes não se envelhecer, eles viam a água sair da rocha. Era um povo que estava acostumado a ver, era um povo que para eles verem aquele monte de coisa, que para nós talvez seja uau, para eles era algo natural. Para eles já era algo assim. Você imagina, no Egito trevas e aqui onde eu estou luz. E eles olhavam e eles viam. Então agora eles estão nesse cenário enxergando de novo todo esse palco sobrenatural. Mas aí vem o versículo 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Uau! Presta atenção, o povo estava muito acostumado a ver os sinais, mas eles não estavam acostumados a ouvir aquilo que Deus queria. Diga assim, o povo estava acostumado a ver, mas não a ouvir. E a verdade é que quando eles ouviram Deus falando como trovão, aquele som de trombeta, diz a Bíblia que eles se estremeceram. Por que Moisés não teve medo? Por que Moisés subiu? Você conhece a história, Moisés foi sozinho, o povo ficou morrendo de medo, falou, Moisés, vai você, nós vamos ficar aqui, isso não é para nós. Eles ficaram com medo realmente. E para mim é muito mais do medo daquilo que eles ouviram, porque, como eu disse, o próprio Deus falou, eles viram tantas coisas, eles viram os sinais, eles estão vendo desde quando eles estavam lá no Egito. Agora a questão é que Moisés, ele não ficou com medo. Volta lá para mim, Êxodo capítulo 3, versículo 3. Êxodo 3, versículo 3. Vamos para o contexto. Moisés está 40 anos cuidando de ovelha. Querido, Moisés não encontrava com ninguém. Não é um dia, não são 2, não são 5 meses, são 40 anos. Moisés subia e descia aquele monte, fazia aquilo lá, guardava ovelha, tirava ovelha, guardava ovelha, tirava ovelha, e repetia, e um hábito, e ia. Mas chega um dia, fala assim, sempre tem um dia. Queridos, eu amo isso, porque isso gera uma expectativa no meu coração, porque sempre tem um dia, sempre tem um de repente, sempre chega uma hora que Deus fala assim, deu, agora eu vou fazer. Por isso que para mim cada culto, querido, eu crio, porque pode ser o dia que Deus vai revelar para você hoje. Deus é Deus, Ele faz a hora que Ele quer. E está lá, Moisés nesse dia, como qualquer outro, ele não imaginava, de repente ele olha, o que ele vê? Uma sarça pegando fogo. Olha o que diz o texto, 3:3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para
Deus do meio da sarça, agora muda, queridos. Agora, depois que Deus viu que Moisés foi lá para ver, agora Deus chama e fala: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me. Presta atenção, queridos. Moisés, ele foi atraído por aquilo que ele viu. Mas ele foi transformado quando ele ouviu. Eu vou repetir porque isso é importante. Moisés foi atraído. Aquela sarça era um chamariz, era um atrativo. Os nossos olhos, Deus permite, são atrativos. Mas a nossa vida só é transformada quando a gente ouve o Senhor. Quando a gente tem uma revelação, não é uma informação, é quando a palavra, quando aquilo que Deus quer para nós, aquilo entra no nosso espírito, entra no nosso coração, e a gente ouve a voz do Senhor, a verdade do Senhor. Então aquilo não passa a ser simplesmente agora uma atração dos nossos olhos, mas agora aquilo passa a transformar o nosso coração. Vocês lembram da parábola do semeador? Amém? 5 amém, então vou precisar falar, meu Deus. Queridos, a parábola do semeador, diz o texto que um homem sai a semear, ele joga a semente cai em 4 tipos de solos: um solo à beira do caminho, um solo rochoso, um no meio do espinho e um em terra boa. Ninguém entende nada, pergunta para Jesus explicar o que era aquilo, e aí Jesus, muita sabedoria, vai explicar, e ele fala: a semente significa a palavra de Deus. À beira do caminho, aquela semente, vem o diabo e rouba. Aquela que caiu no solo rochoso, cria só um pouquinho de raiz, vem o sol e queima. Que caiu nos espinhos, o mundo sufoca, os prazeres não deixa produzir. E a terra boa é aquela semente que nasce, cresce 360, 100 por 1. E meu nome é Enéas. Vocês são velhos, né, gente? Vocês lembraram, né? Era assim, Enéas tinha que fazer uma propaganda dele em 50 segundos, falar 5 minutos de parábola. Mas vamos lá, voltar ao normal agora. Por que eu estou falando isso, querido? Porque a semente à beira do caminho, olha o que diz o texto, o que Jesus fala. Está lá em Mateus 13, versículo 19. Você entendendo que a semente é a palavra do Senhor? Mateus 13, versículo 19 diz assim, ó: as pessoas que ouvem o quê? Vamos lá. Então não estou falando para quem não ouviu. À beira do caminho são pessoas que ouvem a mensagem, que talvez elas tenham sido atraídas por um convite, que talvez elas tenham sido atraídas por uma tag, por um pregador, por uma placa, por um culto. Só que elas ouvem a mensagem do reino, mas não a compreendem, não a entendem. Então vem o inimigo e tira essa semente do coração e não deixa que isso prospere, que isso flua. Queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós somos uma geração que gostamos de ver. Todos nós. Querido, nós gostamos de ver. A gente fala: Senhor, nos dá um sinal. Senhor, eu quero ver tua glória. Senhor, nos ajuda. Lembra dos fariseus? Os fariseus chegaram para Jesus: ô Jesus, nos dê um sinal. Mostra. A gente quer ver um sinal para ver se o Senhor realmente é o Filho de Deus. E Jesus fala: geração terrível. Para você não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas, que morreu 3 dias, estava falando sobre a morte e a ressurreição. Se você pegar os ladrões na cruz, tinha 2 ladrões, um chegou para Jesus e falou: Senhor, tira a gente daqui, vamos ver, nós precisamos ver se o Senhor é o rei mesmo, vamos ver se o Senhor tem poder mesmo, tira a gente daqui. E quantas passagens, querido, de homens e mulheres, e trazendo para nós, como que a gente necessita, a gente gosta, a gente quer ver, a gente prova Deus. Deus, eu quero ver. Essa semana eu estava conversando com um menino, talentosíssimo, menino de Deus, que está fora da igreja,
e falou assim: pastor, eu estou fora porque tudo aquilo que a Bíblia fala eu não vejo nada acontecer. Presta atenção, porque isso é uma carência nossa, é uma necessidade. A gente tem prazer, a gente quer enxergar, a gente quer ver os sinais. Tem algum problema nisso? Querido, não é que tem algum problema nisso, mas é que o povo de Israel estava numa jornada e eles viram muito mais sinais do que eu e você juntos talvez vamos ver a vida inteira. E diz o texto que mesmo eles vendo, mesmo eles presenciando os milagres, eles se recusaram a ouvir o Senhor, a obedecer o Senhor. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque o ver não é uma garantia de uma vida transformada, de uma vida no centro da vontade de Deus. Agora, o ter uma revelação, o ouvir, o escutar, que significa também obedecer, isso vai mudar tudo aquilo que você faz, todo o teu coração, toda a tua mente, vai renovar, trazendo coisas novas e vivendo no propósito de Deus. Amém, queridos? Eu preciso ser ligeiro, mas vamos lá. Nós estamos numa jornada, assim como aquele povo estava na jornada. E por que eu falei que nós estamos num período especial, queridos? Porque a Páscoa foi uma ordem de Deus para uma celebração perpétua. Ou seja, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele falou: vocês vão celebrar, vocês vão comemorar, vocês vão fazer isso sempre, todo ano. Então, queridos, para mim, todo ano, a Páscoa é uma época, assim, extremamente importante. A Páscoa, você vê que é um culto que as pessoas estão sensíveis, que as pessoas vêm. Por quê? Porque nós temos esse hábito, se eu posso falar assim, né? Brasileiro, cristão, de valorizar isso. Agora, queridos, eu quero que você entenda que nessa jornada, nisso que aquele povo estava, quando o povo chega no Monte Sinai, aquele povo fica com medo, e só Moisés sobe, porque Moisés não teve medo, porque Moisés, ele já tinha escutado a voz lá no Monte Sinai, porque Moisés, ele já tinha vivido aquilo, porque Moisés, além de ver a sarça, ele também tinha escutado Deus chamando ele: Moisés, Moisés. Ele falou: eis-me aqui. Então agora que ele chega no Monte Sinai de novo, o ouvir a voz de Deus para ele já não era algo tão incomum. Ele já sabia que aquele monte, aquela presença não iria consumir. Ele já estava vivendo algo que Deus queria. Mas o Monte Sinai significa isso, um lugar que o povo teve medo, um lugar que o povo enxergava, um lugar que o povo via, mas era um lugar que o povo não conseguia ouvir, não estava pronto para ouvir. Estão me entendendo isso, queridos? Muito bem. Agora, da saída do Egito, olha aqui, da saída do Egito até o Monte Sinai, quando o povo não sobe, Moisés sobe sozinho, e você conhece, Deus dá os 10 mandamentos, dá a lei, dá o Torá para ele. Sabe quantos dias demoraram isso? Fala assim: 50 dias. Sabe como os judeus chamam isso? Fala assim: Pentecoste. Até hoje é celebrado a festa do Pentecoste, que são 50 dias da saída do Egito até Deus descer no monte e dar a lei, dar a Torá para Moisés. Penta, prefixo 5, 50º dia, 50 dias certinho. Até hoje eles comemoram a festa das cabanas, das semanas, na verdade das colheitas, das semanas, e a festa do Torá, que era quando Moisés recebeu isso no monte. Então, a palavra Pentecoste vem de 50 dias, de 50º dia, que o povo celebrava, o povo vivia isso. Vamos trazer para nós, presta atenção.
nós participamos da Páscoa. Novo Testamento, você sabe. Jesus, quando ele veio, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus veio exatamente na data da Páscoa. Jesus não morreu nem um dia antes, nem um dia depois. Ele cumpriu, queridos. Se você vê a entrada dele em Jerusalém, eu já até ministrei sobre isso também, é incrível, porque lá no Velho Testamento, em Êxodo, precisava pegar aquele cordeiro sem defeito, trazer antes, deixar lá em observação, para ver se não ia ter problema nenhum. Jesus, da mesma forma, ele vem antes, ele é apresentado a todas as autoridades precisam falar, eu não vejo mal nenhum nele, não, ele não tem nenhum pecado, não, eu vou liberar ele. Por quê? Para se cumprir exatamente como foi lá. E chega na hora exata que o cordeiro era para ser morto, Jesus foi morto, e aí Jesus ressuscita. Amém, queridos? Essa é a Páscoa que nós celebramos. Isso é incrível. Mas aí Jesus vai e faz uma promessa. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, isso aqui era um pouquinho antes de Jesus ir embora, ok? Já tinha ressurreto, já estava lá. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de... Uma informação para você. Jerusalém hoje, ela está no Monte Sião. Diga, Monte Sião. Que é o mesmo do Monte Moriá. Lembra de Abraão, quando ele foi sacrificar um filho? E quando ele foi sacrificar um filho, a hora que ele ia sacrificar, Deus falou assim, não, olha para o lado, e ele olhou o que tinha? Um cordeiro preso pelo chifre. Nem vou entrar nisso também, porque é muita coisa, mas esse Monte Moriá, é exatamente esse mesmo lugar do Monte Sião, onde Davi teve a ideia, Salomão concretizou o templo, onde hoje é a cúpula, é a mesquita, aquele lugar famoso que todo mundo vai lá em Jerusalém, e ali hoje é o Monte Sião, então é o mesmo lugar, e a promessa é, para que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Escute isso. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Nós passamos pela Páscoa. Jesus então faz uma promessa. Deixa eu rebobinar mais 3 minutos no filme aqui. Filme não, na ministração. Lembra que nós estamos numa jornada, que nós saímos da Páscoa. Essa jornada define o nosso futuro. Só que essa jornada, Deus pediu para eles adorarem nesse monte, para depois eles irem na terra prometida, que era o Monte Sinai. Hoje, Novo Testamento, Jesus é o nosso Cordeiro, nós celebramos a Páscoa, nós estamos indo numa jornada rumo ao céu, rumo a Canaã celestial, mas também Deus quer nos levar a um topo do monte ou a um lugar de intimidade, de adoração, onde Deus quer ministrar os nossos corações. Amém? Então Jesus faz uma promessa, porque agora a Páscoa, o Cordeiro já foi morto, aquilo já foi concretizado. Da mesma forma que pediu para Moisés, leva para o monte, Jesus chegou e falou assim, não ausentem desse monte. Eu quero que vocês fiquem aqui no Monte Sião, quero que vocês fiquem aqui em Jerusalém. Por quê? Porque tem uma promessa para vocês. Amém? Entendido isso? Muito bem, muitos ouviram, muitos participaram. Atos 9, versículo 5. Ele pergunta... Não é isso não. Atos 9? Não é isso não, então eu peguei errado. Atos 9, versículo 5, na minha Bíblia, na minha referência, está assim, e apareceu para Cefas, e depois aos 12. Aí versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Não sei onde que está aí, meninos, eu devo ter anotado errado, vê se não é 19, se não é... Mas, por que eu estou falando isso? Por que eu quero que você caminhe comigo? Bem pertinho. Vocês também, meninos, só para ver se vocês estavam rápido. Pelo menos os 5 e os 6 eu acertei, tá vendo?
Os 5. E apareceu e depois quantos que nós temos aqui? Já tem 13. Sim ou não? Próximo. Depois foi visto por mais de... Querido, se é mais de 500, é pelo menos 501. Então, 501 mais 13, pelo menos 514, daí para mais. Mas, biblicamente, eu posso falar que 514 viram Jesus ressurreto. Ouviram a promessa, entenderam que era para ele estar lá. Por que eu estou falando isso, querido? Porque quantas pessoas ouvem aquilo que é para fazer, quantas pessoas sabem aquilo que Jesus pede, quantas vezes nós sabemos, mas aquilo parece que nós não praticamos, aquilo parece que nós não entendemos. Nós temos prazer em ver, queremos ver, mas nós não damos tanta atenção naquilo que a gente ouve, porque está implícito em obedecer. Volta lá para Atos 1, versículo 15. Atos 1, 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas, quantas? Então, queridos, 514 ouviram. Mas a assembleia, o cenáculo, o povo que ficou em Jerusalém tinha 120. De 514, no mínimo, 120 ouviram e obedeceram. Falaram, não, nós entendemos, não, o mestre falou, não, nós não vamos sair daqui. E passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias, e eles não sabiam, mas a ordem foi essa. Jesus não tinha falado quantos dias. Muito bem, aí nós vamos lá para Atos 2, versículo 1. Ao se cumprir o dia de... Por que ao se cumprir, queridos? Porque eles já comemoravam isso. Era a data que eles já iam fazer festa. Já fazia praticamente 1500 anos que eles faziam a festa nesse dia. E como chamava essa festa? Pentecostes. Então, ao se cumprir esse dia, que já era Pentecostes, por quê? Porque era 50º dia, Jesus ficou 40 dias aqui ressurreto, depois ele foi embora, depois de 10 dias acontece isso, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu Queridos, eles estavam numa igreja, vamos por isso, para a gente entender, e de repente veio do céu fala som. Querido, eles não viram nada. Diferente do Monte Sinai, que eles viram um monte tremendo, que eles olharam aquilo lá, aquilo fumegante. Não, agora eles estão num cenáculo e eles, de repente, eles escutam um som. E esse som é como de um vento. E diz o texto que encheu toda a casa. Eu não sei se foi só eu, mas eu lembro que na minha adolescência, juventude, eu imaginava o Atos 2, querido, como se fosse um redemoinho espiritual vindo assim, ó, e aquela ventania, e Deus pegando. Não, eu acho que eles olhavam, querido, estava tudo parado. Eles não viam nada. Não tinha lá dentro a árvore mexendo, bandeira chacoalhando, não tinha. Eles estavam dentro de um cenáculo. O que eles escutaram foi um som. E esse som que eles escutaram parecia como se fosse um vento. Olha a diferença, queridos. É isso que eu quero que você entenda. Aqui no Monte Sinai, aquela multidão, aquele povo está lá no pé do monte, eles estavam acostumados a ver, então o monte treme e eles ficam com medo, e eles, a hora que eles escutaram o som, eles falam assim, não, nós não vamos. Agora é diferente, Jesus fala assim, ó, fica aqui no Monte Sião, só que agora eles não veem nada, primeiro vem um som, e quando vem esse som, eles ouvem, e eles ficam todos chapados, versículo 3, então, e eu acho incrível o então, eles viram como línguas de fogo derramadas, esparramadas sobre todos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu creio que é um tempo que Deus quer fazer eu e você ouvir tudo aquilo que Ele tem. Porque Deus, Ele não
Não tem problema de abrir os nossos olhos e enxergar e fazer com que a gente veja a glória. Mas se a gente primeiro não ouvir e ser transformado pela verdade, o só ver é perigoso. O só ver talvez produz medo, o só ver não produz transformação. Você pode no mínimo ser atraído, ou no máximo. Mas a transformação vai ser quando aquela revelação. Por que a semente, muitos não ouviram, ou ouviram, mas não entenderam? Queridos, por que tem muita gente que vem 10 anos na igreja e ouvindo palavras e não são transformados e continuam com a mesma vida? Por que tem muita gente que ouve mensagem atrás de mensagem? Porque simplesmente ouvem, mas não entendem. Eles até veem a glória, eles até veem a presença, eles veem a pessoa do lado chorando, o outro levanta a mão, eles ficam, uau, que legal, nosso culto hoje foi bacana, eu vi um monte de gente chorando, eu vi um monte de gente caindo, eu vi um monte de gente, eu vi profecia, eu vi isso, eu vi aquilo, nossa, foi legal. Mas o ouvir, aquilo que muda, aquilo que transforma, aquela revelação que entra e fala assim, nossa, é isso, eu vou precisar obedecer, porque isso vai mudar a minha vida. Isso não acontece. E por isso a pessoa às vezes fica no mesmo lugar. E tem uma diferença desses montes. Monte Sinai, Moisés sobe sozinho, o povo fica com medo. Moisés vai lá e recebe a glória de Deus. Monte Sião, está todo mundo reunido. O Espírito Santo vem, desce, eles ouvem o som, são cheios do Espírito Santo e são transformados pela glória de Deus. Amém? Agora presta atenção, que eu acho isso incrível. Para você entender como que é perigoso só ver e não entender e não ouvir. Presta atenção aqui. Monte Sinai, Moisés, a hora que ele desce, Moisés está lá, Pentecoste, 50 dias, Deus desce, cheio da glória, dando a lei. Então Deus chega para Moisés e fala, Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Então Moisés desce, e o que ele vê? O povo adorando o bezerro de ouro. Tudo aquela coisa que nós já falamos, isso aqui também, nem vou entrar nisso, mas vê aquele povo adorando o bezerro de ouro. Então Moisés, ele tem uma atitude muito difícil. Para mim é uma das atitudes mais difíceis. Para mim é uma das atitudes mais difíceis que Moisés precisou fazer para obedecer o Senhor. Porque ele fala assim, ó, quem está no meu time, vem para o meu lado. Quem está comigo, vem para o meu lado. E diz o texto que a tribo de Levi, os levitas, vieram para o lado de Moisés. E aí Deus deu uma ordem, Moisés, fala para os levitas matarem seus irmãos, familiares, amigos que estavam em desobediência. E diz o texto que aqueles levitas, eles saem e matam, vocês lembram quantos? Êxodo 32, versículo 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000. Fala assim, ó, Moisés, repita assim comigo, fala assim, Moisés desceu do monte, e naquele dia houve 3.000 mortos. Sim? Entendemos isso? Muito bem, vamos lá para o Monte Sião. 50 dias, cumpriu-se Pentecoste, Deus desce agora naquele cenáculo, todo mundo está cheio da presença de Deus, todo mundo é tomado. Primeiro eles ouvem, não ficam com medo, porque agora Deus faz diferente. Depois que eles ouvem, que eles entendem, Deus abre a visão e eles veem toda aquela atmosfera, os sinais. Então aqueles meninos que eram os improváveis, aqueles meninos que foram escolhidos, aqueles meninos que ninguém dava nada, levanta Pedro e vão
para a gente fazer a mesma cena. E Pedro desce do monte. E agora Pedro desce do monte cheio da presença de Deus. Atos 2, versículo 41. E ele começa a falar de Jesus. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase... Uau! Você vê como que a Bíblia é incrível, queridos? No Monte Sinai, Moisés desce um lugar de abalo, um lugar que o povo não conseguia ouvir a Deus, um lugar que o povo estava temeroso, um lugar que o povo não vivia em obediência. Houve juízo de Deus e 3.000 mortes. Exatamente no Pentecoste. Vai lá em Monte Sião, agora Jesus vem, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ele derrama o seu amor, a sua graça, o perdão, ele nos justifica. Pedro que tinha acabado de negar, Pedro que não sabia falar direito, Pedro que não era ninguém, ele sai cheio do poder do Espírito Santo, e ele começa a pregar, a falar daquele evangelho, e aonde houve 3.000 mortos, agora 3.000 pessoas são batizadas e nascem de novo. Deixa eu te falar outro. No Monte Sinai, quando aquele povo estava, o monte todo se abalou, o monte todo tremeu. Você viu que teve terremoto, teve fumaça. Diga assim: o Monte Sinai foi abalado. Agora abra para mim Salmo 125, por favor. Os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas firme. Olha aqui. Nós estamos vivendo, querido, nesse período dos 50 dias. Por isso que eu falo que é um período tão fantástico. Nós comemoramos a Páscoa semana passada. É um período de uma jornada, de uma preparação, que nós entendemos que, claro que todo ano Deus quer fazer. Eu não creio que, entendeu? Que Deus vai fechar um pacote. Mas como eu creio que nos tempos, como eu creio no simbolismo, como eu creio em tudo aquilo que Deus tem para nós, e essa jornada, e essa caminhada desse povo, que agora viveu depois do Pentecoste, e que agora eles continuaram firmes nesse Monte Sião, que é um monte que não se abala, que é um monte inabalável, que representa eu e você, vivendo aquilo que Deus quer, ouvindo aquilo que o Senhor quer, e que quando a gente faz isso, mesmo que as circunstâncias às nossas voltas sejam difíceis, mas a garantia de estar firme nesse lugar é que, ainda que as coisas aconteçam, nós seremos como os montes, como um monte, né, Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Fica de pé, queridos. Como diz o pastor Luciano, para você ficar feliz e achar que está acabando. Porque eu quero orar com você. E eu falei que essa palavra, queridos, foi algo que Deus ministrou no meu coração, porque eu já falei muito isso. Falei: Deus, nossa, como eu quero ver Tua glória. Deus, como eu quero ver isso, quero ver aquilo. Mas eu tenho mudado, sabe? Falei: Deus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir o que o Senhor quer para nós nesse tempo. Porque eu ver não é uma garantia de eu ser transformado. Mas se eu ouvir a Tua voz, se eu ouvir o Senhor, tudo vai fazer diferença. Para a gente concluir, presta atenção. Lembra de Saulo? Saulo foi um cara que ele tinha muitas convicções, ele tinha muita certeza. Ele era um cara extremamente inteligente, extremamente instruído. Era um cara que perseguia a igreja. E de repente ele está na estrada de Damasco.
E você conhece a história, de repente ele viu uma luz. E quando ele viu uma luz, ele cai cego. E quando ele fica cego, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos lá, deixa eu desenhar para você. Às vezes Deus precisa tirar a nossa visão. Às vezes Deus precisa nos deixar cegos das nossas convicções. Porque quando a gente está enxergando muito, a gente tem muita certeza daquilo que a gente vê. A gente tem muita convicção daquilo que a gente aprendeu. A gente tem muita convicção daquilo que para nós era verdade. Mas Jesus precisou revelar a sua glória a Saulo, fazer com que ele ficasse cego. E quando ele estava cego, então ele falou assim: uau, agora eu estou ouvindo, e isso está mudando tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu pensava, todas as convicções que eu tinha. Trazendo para uma realidade simples, queridos, às vezes nós precisamos fechar um pouco os olhos para aquilo que a gente já enxergou demais, aquilo que a gente já aprendeu demais, aquilo que a gente acha que é verdade demais, para que a gente possa escutar mais aquilo que a palavra quer nos dizer, para que a gente possa entender mais aquilo que Jesus quer nos dizer. E quando eu falo em ouvir, queridos, eu não estou falando simplesmente de vir uma voz de trovão no teu quarto, e se Deus quiser Ele até pode, mas eu estou falando que Deus fala conosco através da palavra hoje. Hoje você vai ler a palavra, queridos, e aquilo que você nunca entendeu, aquilo que você nunca ouviu, aquilo vai em nome de Jesus, teus ouvidos vão abrir de uma tal forma que a hora que você lê, você vai ver o próprio Jesus falando assim: ó, é isso que eu quero para você, é essa verdade que eu quero que você entenda, é isso, essa revelação que você nunca teve, que eu quero que você tenha no seu coração. Queridos, porque a hora que você tiver essa revelação, não é mais uma informação. Nós temos muitas informações, mas aquilo que é revelado pelo Espírito, aquilo que nós ouvimos do Espírito, isso produz em nós toda a transformação. Moisés, ele foi atraído pela sarça, mas ele foi transformado quando ele ouviu: Moisés, Moisés. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Saulo, ele viu uma luz, ele ficou cego, mas a hora que ele escutou: Saulo, Saulo, querido, tudo passou a ser pequeno, todas as convicções que ele tinha passou a ser esterco, passou a não ter valor, com o fato dele querer conhecer mais o Senhor Jesus. Sabe, é essa minha oração dessa noite. Efatá, que se abra os ouvidos da igreja, para que a gente possa entender, para que a gente possa escutar toda a revelação do céu para mim e para você. Porque só ver não é suficiente, só participar, só vir aqui, queridos, não é suficiente. Teve uma geração que viram os sinais, viram os milagres, mas se recusaram a ouvir, porque eles não entenderam, eles não obedeceram. E eu não quero chegar no céu, entendeu? Junto com vocês, e chegar lá uma geração e falar assim: ó, não, eles viram um monte de sinal, eles viram um monte de coisa, mas eles não entenderam. Não, queridos, a palavra do Senhor para nós é que se abra os nossos ouvidos, que se abra a audição espiritual, que se abra a revelação, que nós possamos ter entendimento, que nós possamos viver testemunhos de revelações novas, de palavras que vocês vão ler, de cultos que vocês vão assistir, daquilo que vai ser ministrado, que talvez nunca fez sentido, mas agora fala assim: não, agora eu estou ouvindo, parece que agora tem toda a diferença, parece que agora esse amor entrou no meu coração de uma forma diferente, parece que agora a cruz mudou a minha vida, parece que o sacrifício agora tem todo sentido para mim, agora esse pecado não tem mais cabimento. Por quê? Porque eu ouvi, porque eu entendi, porque isso fez se revelado pelo Espírito.
Escute, querido. Eu queria fazer um piseiro santo aqui essa noite. Mas escute. Nós vamos participar da ceia ainda. Eu quero fazer algo no lugar que você está. Eu creio, queridos, eu creio demais naquilo que é espiritual, naquilo que é liberado nesse lugar. Então, você que crê, você que quer, eu quero que você coloque as suas duas mãos nos seus ouvidos. E eu quero orar para que nessa noite possa ser um marco dessa igreja, de um efatá, de um abrir os nossos ouvidos para revelações novas que vêm do céu. Amém, queridos? Mas é só se você crer. É só se você crer nisso. Em nome de Jesus, eu quero orar e eu vou contar até 3. E a hora que eu contar 3, você vai tirar as suas mãos dos seus ouvidos e você vai gritar bem alto, efatá. Amém? Amém? Então eu vou orar, depois eu vou contar até 3. E você vai tirar as suas mãos dos teus ouvidos e nós vamos declarar efatá. E presta atenção. E todo demônio que estiver preso, que estiver prendendo essa audição, vai sair em nome de Jesus. Pai, envia os teus anjos aqui, Senhor. Pai, passeia com os teus anjos nesse lugar. Pai, anjos com espadas de fogo, Senhor. Pai, passeia nesse lugar. Pai, nós cremos que nós precisamos de revelações novas. Pai, nós cremos que nós precisamos ouvir mais o Senhor. Pai, a tua igreja está aqui porque, Pai, ela quer ouvir o Senhor. Pai, nós entendemos que nós somos transformados quando nós te ouvimos. Quando a tua palavra faz sentido, quando a tua palavra é revelada, quando a tua palavra, Pai, cai em nós com um peso de glória. Pai, nós não queremos ser simplesmente ouvintes, mas nós queremos ser aqueles que praticam, aqueles que entendem. Pai, e a tua igreja, Pai, toda ela está com as mãos nos ouvidos. Pai, a tua igreja está, Pai, com as mãos aí, Pai, querendo, Senhor, que essa revelação venha sobre nós. Pai, então dê uma ordem, Pai, dê uma ordem no céu, para que cada coração que tenha orado com fé, a hora que eles tirarem essa mão, Pai, que esses ouvidos se abram. Pai, que esses ouvidos se abram. Pai, eu profetizo isso. Nós vamos colher testemunhos de revelações novas. Pessoas que vão ouvir o céu. Pessoas que vão ouvir o céu. Aquilo que o céu está falando. Aquilo que o céu está dizendo, Pai. Em nome de Jesus. 1. Em nome de Jesus. 2. Em nome de Jesus. 3. Vai, efatá. Desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. A liderança, vem me ajudar aqui na ceia, por favor. Perto da face, me espanto com o peso da tua
Queridos, eu creio que ouvidos foram abertos para uma revelação nova do céu sobre essa igreja, em nome de Jesus.